Elcio, fala um pouquinho de economia. Bora, um pouquinho não. Pocão, bora. Enquanto a gente tá falando aqui, eu tava olhando aqui pra uma tela, os nossos ouvintes, telespectadores, não estão vendo não, mas ele tá aqui, o Duarte. nosso Duarte, tá manipulando e mostrando carros voadores. Tem a ver com a economia e tem a ver com o planejamento Inovação, urbano, com tecnologia. impacto na cidade, Inovação, tecnologia, Descarbonização. mas você imagina como é que serão as cidades com esses carros voadores? E tá Ninguém bem sabe. pertinho de chegando, tá não? Tá chegando, Já inclusive. chegou, né? Disseram, hoje, dia 21, disseram que ia lançar um carro voador aqui no Ceará. De 2 milhões de reais, uma fábrica, parece que ser montada aqui no Ceará. Veja, isso vai mudar radicalmente o desenho de cidades. Tá todo mundo pensando, planejadores urbanos, como é que será se a gente tiver uma multiplicação de carros voadores, de drones, na verdade, na verdade são drones que carregam pessoas, né? Drones maiores que vão carregar as pessoas. Então, é um desafio, tá todo mundo pensando como é que ficará essa questão de pouso e decolagem nas cidades, onde é que isso vai acontecer, como é que vai se dar, fios na cidade, olha só, se sempre foi um problema, como é que vai ficar esses fios já com esses carros voadores, enfim. Então, vamos falar de economia, essa é uma economia que vai ter um impacto dentro da cidade, esse é um tipo é um novo automóvel. Imagine, a gente está voltando mais ou menos 130 anos no tempo para quando surgiu o automóvel e o impacto que ele teve na cidade. Pode ser que agora a gente viva o mesmo impacto com esses carros voadores na cidade. Elas vão se transformar por conta desses carros. Eu estava conversando contigo em off, dizendo que eu queria fazer um programa contigo só sobre sociologia, filosofia, antropologia, de uma forma muito leve. E eu não quero ir para esse lado não, senão a gente não tem fim. Mas antes de fazer uma pergunta sobre a economia, que a gente tem muita satisfação para dar aqui, eu acho, boa, por sinal, eu acho, é impressionante, você que estuda muito, né, sobre esse tema, sociologia, um sociólogo renomado, inclusive, a velocidade de mudança, como é muito maior do que na Revolução Industrial, por exemplo, essa tecnologia, sei lá, de alguns anos para cá. Tá uma loucura, né, Elcio? Cada vez mais, o que aconteceu com as mudanças na sociedade? Elas cada vez acontecem num espaço de tempo menor. Durante milhares de anos, as coisas não mudavam. Então, a percepção das gerações era que a vida não mudava. Era assim e seria assim até o fim dos tempos. Cada vez mais, com a modernidade, com o aceleração do conhecimento, da busca pelo conhecimento, da ciência, né, e da transformação de ciência em tecnologia, houve um processo de aceleração em que as transições são mais rápidas. Então, o mundo está mudando mais velozmente. A dinâmica é completamente diferente. E a tecnologia, claro, a tecnologia é criada pelos seres humanos, mas ela impacta a nossa vida. Então, toda vida que a tecnologia muda, ela muda também nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir. Ela altera os nossos sentimentos, ela altera as nossas ideias. O modo com que nos relacionamos. O modo como nos relacionamos. Então, essa era que nós estamos passando é a maior era de transição da história da humanidade. E ela vai ser acelerada por conta da inteligência artificial. Porque quando a gente compara o cérebro humano com o cérebro de uma máquina, qual é a diferença? Ora, é que o cérebro humano ele tem um limite em termos de processamento. E o que a gente está assistindo agora é que as máquinas, o processamento delas tem sido cada vez maior. A capacidade dela de processar informações é cada vez maior. Se você pegar o primeiro computador que foi feito pelo homem, era um computador que era quase do tamanho de todo esse prédio que a gente está aqui. Hoje, o celular é um computador que tem uma capacidade maior, centenas, milhares de vezes, do que aquele primeiro computador que foi criado. Então, a gente vai vivenciar essa aceleração e os impactos serão muito grandes no nosso cotidiano, já estão sendo e serão ainda maiores. Barão, tu vem aqui no começo do ano pra gente bater um papo sobre sociologia, antropologia, essas relações, só isso? Falar na hora, falar sobre tecnologia. Tecnologia. Sobre inteligência artificial, mas também sobre os impactos da tecnologia na questão ética, na questão dos valores que a gente precisa continuar, abrigando como valores humanos essenciais.
Mas também sobre as teorias políticas, a filosofia política, a filosofia econômica também. A gente vamos falar de economia agora, né? Mas, assim, a base da economia, se a gente for olhar... Ciência econômica, né? Se a gente for olhar o nascimento da economia, e inclusive muito do que está se fazendo agora de economia, é um retorno às origens do pensamento econômico, que era muito mais de base filosófica. E era uma base filosófica que era... Naquele tempo não existia ainda, mas era psicologia e antropologia e sociologia, basicamente. Era aquilo que a gente chamava de pensamento econômico no início da modernidade. A história do pensamento econômico é muito legal. Maria, aqui é pauta boa. Mas a gente vai deixar para outro programa.